Há crimes que o tempo não consegue apagar. Há verdades que as areias do litoral cearense guardam há mais de 50 anos. Era uma manhã de 1967, quando as primeiras casas começaram a queimar na aldeia de Almofala. O vento nordestino carregava mais do que o cheiro de maresia, carregava o odor acre da madeira em chamas e o desespero de um povo que via sua ancestralidade sendo consumida pelas labaredas. Os Tremembé, guardiões milenares daquelas terras sagradas, não sabiam que estavam prestes a viver o que viria a se tornar um dos massacres mais silenciados da história do Ceará. Imagine por um momento. Você acorda com o som de tratores se aproximando. Não são máquinas comuns, são instrumentos de guerra contra sua própria existência. Homens armados descem dos veículos como corvos famintos, e você percebe que tudo o que seus antepassados construíram ao longo de séculos está prestes a desaparecer. Não em uma batalha honrosa, mas em uma covarde invasão orquestrada por aqueles que veem a terra apenas como mercadoria. Os Tremembé não eram apenas moradores daquelas praias douradas entre Itarema e Acaraú. Eles eram a própria alma daquele litoral. Suas raízes se entrelaçavam com as raízes dos cajueiros centenários. Suas histórias se misturavam com o ritmo das marés. Suas tradições eram tão antigas quanto as dunas que protegiam suas casas do vento constante do oceano. Mas em uma década que mudaria para sempre o destino do povo indígena cearense, tudo isso seria posto à prova. O que aconteceu entre 1960 e 1970 nas terras dos Tremembé não foi apenas um conflito por propriedade rural. Foi um genocídio silencioso, uma tentativa sistemática de apagar da história um povo inteiro. Foi a transformação forçada de guerreiros em fantasmas, de proprietários ancestrais em invasores de sua própria terra. Mas quem eram os verdadeiros culpados? Quem orquestrou essa limpeza étnica que deixaria marcas profundas por décadas? E por que, mesmo hoje, mais de 50 anos depois, ainda existem feridas abertas que a justiça brasileira se recusa a reconhecer? Os fazendeiros chegaram com documentos que pareciam legais, mas que escondiam uma trama de corrupção que envolvia cartórios, políticos e até mesmo autoridades policiais. Eles não vinham apenas tomar a terra, vinham apagar qualquer vestígio de que os Tremembé um dia existiram ali. Era uma operação de guerra disfarçada de legalidade. Antônio Tremembé tinha apenas 15 anos quando viu sua casa ser derrubada pelos tratores. Hoje, aos 70, ele ainda desperta no meio da noite com o som daquelas máquinas ecoando em sua memória. Eles não queriam apenas nossa terra, ele conta com a voz embargada. Eles queriam nossa alma. Queriam que a gente esquecesse quem a gente era. A estratégia era perversa em sua simplicidade. Primeiro, criavam documentos falsos de propriedade. Depois, chegavam com força policial para legitimar a posse. Queimavam as casas tradicionais, destruíam os locais sagrados, profanavam os cemitérios ancestrais. Transformavam as praias, onde os Tremembé pescavam há gerações, em propriedades privadas cercadas por arame farpado. Mas o mais cruel de tudo era o que faziam com as pessoas. Famílias inteiras eram obrigadas a assistir à destruição de tudo que conheciam. Crianças viam seus avós sendo humilhados por homens que se consideravam donos de vidas que não lhes pertenciam. Mulheres eram ameaçadas, homens eram espancados, e quem ousasse resistir simplesmente desaparecia. Maria da Conceição Tremembé perdeu 3 filhos durante os anos do fogo, como os sobreviventes chamam aquele período. Eles não morreram de doença. Ela sussurra, olhando sempre por cima do ombro, como se ainda temesse represálias. Eles morreram de desgosto. Morreram de ver nossa gente sendo tratada pior que bicho. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A imprensa da época, quando mencionava os conflitos, os retratava como disputas legais por terra ou regularização de propriedades rurais. Nunca como o que realmente eram:
crimes contra a humanidade praticados contra um povo indígena que tinha o direito constitucional àquelas terras. Durante uma década inteira, o litoral cearense se transformou em um cenário de guerra não declarada. Uma guerra onde só um lado tinha armas, documentos e apoio institucional. Os Tremembé tinham apenas sua dignidade e uma conexão ancestral com aquela terra que ninguém mais conseguia compreender. Como um povo conseguiu sobreviver a tamanha brutalidade? Como mantiveram sua identidade quando tudo conspirava para apagá-la? E mais importante, quem foram os verdadeiros mandantes de um massacre que até hoje permanece impune? Se você acredita que certas histórias precisam ser contadas, mesmo quando o tempo tenta silenciá-las, deixe seu like neste vídeo. Se inscreva no canal para acompanhar nossa investigação sobre os crimes esquecidos do Brasil. E nos comentários, me diga, até onde você acha que alguém é capaz de ir para tomar o que não é seu? Porque esta história está apenas começando. A madrugada de 15 de março de 1968 amanheceu diferente em Almofala. O ar estava pesado, carregado de uma tensão que os mais velhos conseguiam sentir nos ossos. As gaivotas, que normalmente anunciavam o dia com seus gritos estridentes, permaneciam em silêncio absoluto. Era como se a própria natureza pressentisse que algo terrível estava prestes a acontecer. José Tremembé estava preparando suas redes de pesca quando ouviu o primeiro rugido dos motores. Não era o som familiar dos barcos pesqueiros voltando da madrugada. Era algo mais profundo, mais ameaçador. O barulho vinha da terra, não do mar. Tratores, muitos tratores. Ele largou as redes e correu em direção ao centro da aldeia. O que viu foi uma cena que ficaria gravada em sua retina para sempre. Uma frota de máquinas pesadas avançava como uma muralha de ferro sobre as casas tradicionais dos Tremembé. À frente da procissão de destruição, caminhonetes com homens armados abriam caminho, e atrás deles, os tratores vinham com suas lâminas levantadas, prontos para arrasar tudo que encontrassem pela frente. O cacique Antônio Soares tinha 67 anos e havia passado toda a sua vida protegendo aquela comunidade. Quando viu as máquinas se aproximando, ele se posicionou na frente de sua casa, de braços abertos, como se pudesse parar com o próprio corpo aquela avalanche de destruição. "Esta é a terra sagrada dos meus antepassados", gritou ele, mas sua voz se perdeu no rugido ensurdecedor dos motores diesel. O primeiro trator passou por cima dele sem nem diminuir a velocidade. Maria Tremembé, filha do cacique, correu para socorrer o pai. Encontrou-o caído entre os escombros do que um dia foi a casa onde ela nasceu, onde seus filhos brincaram, onde gerações inteiras de sua família cresceram ouvindo as histórias antigas. O sangue do velho cacique se misturava com a terra vermelha que suas mãos tentavam agarrar pela última vez. "Pai, pai, fica comigo", ela gritava, mas Antônio Soares já não conseguia falar. Seus olhos vidrados fitavam o horizonte do oceano, como se procurassem pelos espíritos dos antepassados que não conseguiram proteger aquela terra sagrada. Ele morreu ali mesmo, pisoteado como um animal, na terra que sua família habitava há mais de 300 anos. O terror que se seguiu foi meticulosamente organizado. Os homens armados não eram bandidos comuns, eram pistoleiros profissionais, contratados especificamente para aquela operação. Eles conheciam cada casa, cada família, cada líder da comunidade. Tinham uma lista de nomes, uma estratégia de intimidação e um cronograma rigoroso a cumprir. As casas não eram apenas derrubadas, eram profanadas. Os homens entravam primeiro, revirava tudo, procuravam por qualquer coisa de valor. Documentos antigos, fotografias de família, objetos sagrados. Tudo era jogado no fogo antes que os tratores completassem a destruição. Era como se quisessem apagar não apenas as construções, mas a própria memória daquele povo. Dona Francisca Tremembé tinha 7 filhos pequenos quando sua casa foi atacada.
Ela conseguiu reunir as crianças e correr para a mata, mas não sem antes ver seus pertences mais preciosos sendo queimados pelos invasores. Eles pegaram a rede de pescar do meu marido, que tinha sido do pai dele e do avô dele, e botaram fogo na nossa frente. Ela relembra, com a voz ainda trêmula depois de tantos anos. Era como se tivessem botado fogo na nossa alma. O que mais chocava as vítimas era a frieza dos agressores. Não havia ódio em seus rostos, não havia raiva. Era pura indiferença, como se estivessem realizando um trabalho qualquer. Para eles, os Tremembé não eram seres humanos. Eram apenas obstáculos a serem removidos. João Batista Tremembé tentou defender sua família com um facão de pescar. Era tudo o que tinha. Os pistoleiros riram dele antes de o derrubarem com coronhadas de rifle. Enquanto ele agonizava no chão, obrigaram sua esposa e seus filhos a assistirem sua casa ser demolida. "Vocês têm 1 hora para sair daqui", disse o líder do grupo, um homem alto de bigode grisalho que todos só conheciam como Coronel. "Quem ficar, vira adubo." Mas para onde ir? Os Tremembé não eram nômades, eles eram a própria terra. Suas raízes estavam ali, no cheiro do mar, no formato das dunas, no ritmo das marés. Tirar um Tremembé daquela terra era como arrancar uma árvore centenária. Mesmo que ela sobrevivesse ao transplante, nunca mais seria a mesma. As crianças eram as que mais sofriam. Viam seus mundos sendo destruídos sem conseguir compreender por quê. Muitas desenvolveram traumas que carregariam pela vida inteira. Outras simplesmente pararam de falar, como se as palavras tivessem perdido qualquer sentido diante de tamanha brutalidade. O cemitério ancestral não foi poupado. Os tratores passaram por cima dos túmulos como se fossem simples montes de terra. Ossos de gerações de Tremembé foram espalhados pelo vento, misturados com a lama vermelha deixada pelas esteiras das máquinas. Era a profanação suprema. Não bastava expulsar os vivos, era preciso desrespeitar também os mortos. Quando o sol se pôs naquele dia maldito, onde antes existia a aldeia de Almofala, só restavam escombros fumegantes e o cheiro acre de madeira queimada, misturado com lágrimas. Os sobreviventes se reuniram na praia, assombrados, sem saber o que fazer ou para onde ir. Algumas famílias haviam perdido tudo. Outras haviam perdido pessoas queridas. Mas o mais terrível ainda estava por vir. Porque aquele não foi um ato isolado de violência. Foi apenas o primeiro dia de um massacre sistemático que se estenderia por anos, deixando um rastro de sangue e sofrimento que marcaria para sempre a história do povo Tremembé. Como algo assim pôde acontecer em plena luz do dia, sem que ninguém fosse preso, sem que nenhuma autoridade interferisse? Maria da Conceição Tremembé não dormiu uma noite inteira desde o massacre de março de 1968. Não por insônia comum, mas porque toda vez que fechava os olhos, via novamente o rosto do filho mais velho sendo espancado pelos pistoleiros. Via as mãos pequenas da filha de 6 anos tentando juntar os cacos da boneca de barro que a avó havia feito. Via o marido de joelhos, implorando para que não queimassem a casa onde nasceram seus 5 filhos. Aos 34 anos, Maria se tornou viúva, desabrigada e refugiada em sua própria terra natal. Mas se os invasores pensaram que ela se resignaria ao destino que tentaram impor, estavam redondamente enganados. Maria da Conceição tinha o sangue guerreiro dos antigos pajés Tremembé correndo em suas veias. E uma mãe com esse sangue é capaz de mover montanhas, ou no caso dela, de enfrentar um sistema inteiro de corrupção e violência. Eles mataram meu marido, queimaram minha casa, espalharam os ossos dos meus antepassados. Ela dizia para quem quisesse escutar. Mas não conseguiram matar minha dignidade, não conseguiram matar minha luta. 3 dias após o ataque, Maria pegou seus 5 filhos e caminhou 60 quilômetros até Fortaleza. Carregava nas costas o filho caçula de 2 anos.
e na alma uma determinação que assustava até mesmo os próprios filhos. Ela ia fazer o que nenhum Tremembé havia conseguido fazer antes: encontrar alguém que quisesse escutar a verdade sobre o que estava acontecendo no litoral oeste do Ceará. A primeira delegacia que procurou nem a deixou entrar. "Problema de índio não é problema nosso", disse o delegado, sem nem levantar os olhos dos papéis. "Procure a FUNAI." Mas Maria sabia que a FUNAI estava do lado dos fazendeiros, ou pelo menos não estava do lado dos Tremembé. A segunda delegacia foi pior. O delegado a recebeu sim, mas só para rir da sua cara. "Você tem documento provando que é dona daquela terra?" perguntou ele, sabendo muito bem que os Tremembé não tinham escrituras no modelo branco. "Não tem documento, não tem direito. É assim que funciona a lei. Meus antepassados estão enterrados naquela terra há 300 anos, respondeu Maria, controlando a raiva que fervia em suas veias. "Isso não é documento suficiente? Morto não tem direito à terra, mulher. Quem tem direito é quem tem papel assinado e registrado." Foi então que Maria entendeu que não era apenas contra pistoleiros e fazendeiros que ela estava lutando. Era contra um sistema inteiro que havia sido criado para tornar os Tremembé invisíveis, inexistentes, sem direitos. Mas Maria da Conceição não desistiu. Ela procurou jornais, rádios, políticos, advogados, qualquer pessoa que pudesse dar voz ao sofrimento do seu povo. A maioria a tratava como louca. "Índio no Ceará?" perguntavam como se fosse impossível. Mas índio não tinha sido tudo exterminado por aqui há séculos. Era exatamente essa ignorância que os fazendeiros exploravam. Se ninguém acreditava que existiam índios no Ceará, ninguém se importaria com o que estavam fazendo com eles. Antônio Tremembé, irmão de Maria, tinha uma abordagem diferente. Enquanto ela lutava nas instituições, ele organizava a resistência armada. "Eles vêm com arma, a gente responde com arma", dizia ele para os jovens Tremembé que conseguiam se reunir em segredo. "Não vamos morrer de joelho." Maria e Antônio brigavam feio sobre as estratégias. Ela achava que a violência só daria mais desculpas para os fazendeiros continuarem o massacre. Ele achava que ela estava perdendo tempo com gente que nunca ia ajudar índio pobre. "Maria, eles mataram nosso pai", Antônio gritava durante uma dessas discussões, no meio da mata onde a família se escondia. "Mataram e pisaram em cima dele como se fosse lixo. E você quer que eu peça, por favor, para eles pararem?" "Eu quero que você pense nos seus filhos", ela respondia, apontando para as crianças que brincavam entre as árvores. "Você quer que eles cresçam como órfãos igual a gente? Você quer que eles tenham que se esconder na mata pelo resto da vida?" A verdade é que tanto Maria quanto Antônio estavam desesperados. Eles viam sua gente sendo despejada, humilhada, morta, e não conseguiam encontrar uma maneira efetiva de parar aquilo. Era como lutar contra fantasmas. Os verdadeiros mandantes nunca apareciam, sempre enviavam outros para fazer o trabalho sujo. Maria passou a viajar para Brasília uma vez por mês. Dormia na rodoviária, comia pão com água, economizava cada centavo que conseguia juntar para pagar as passagens. Ficava dias inteiros nos corredores dos ministérios, esperando que alguém a recebesse. Quando conseguia falar com algum funcionário, escutava sempre a mesma resposta: "O caso está sendo analisado. Tenha paciência." Paciência. Como ter paciência quando a cada dia que passava, mais famílias Tremembé eram expulsas de suas terras? Como ter paciência quando crianças estavam passando fome porque não podiam mais pescar nas praias onde seus pais sempre pescaram? Foi durante uma dessas viagens a Brasília que Maria conheceu Dom Aloísio Lorscheider, o arcebispo que estava começando a denunciar os crimes contra povos indígenas em todo o Brasil. Pela primeira vez em meses, alguém a escutou de verdade. Alguém acreditou em sua história sem pedir documentos ou provas. "Filha", disse Dom Aloísio, segurando as mãos calejadas de Maria,
O que estão fazendo com vocês é um crime contra Deus e contra a humanidade. Vou ajudá-la a denunciar isso para o mundo inteiro. Pela primeira vez desde o massacre, Maria chorou lágrimas de esperança. Mas a esperança é uma coisa perigosa quando você está enfrentando inimigos poderosos, porque eles não gostam nada quando suas vítimas começam a ter esperança. E estavam dispostos a fazer qualquer coisa para destruí-la. Até onde você seria capaz de ir para proteger seus filhos? Até onde uma mãe consegue resistir quando tudo que ela conhece está sendo destruído? Itarema era uma cidade pequena em 1968. Tão pequena que todo mundo conhecia todo mundo, e os segredos de uma família rapidamente se tornavam assunto de todas as outras. Mas quando se tratava do que estava acontecendo com os Tremembé, a cidade inteira desenvolveu uma amnésia coletiva estranhamente conveniente. Na praça principal, onde os homens se reuniam todas as tardes para jogar dominó e comentar as novidades, ninguém mencionava os gritos que vinham do litoral. Ninguém falava sobre as colunas de fumaça que subiam das aldeias queimadas. Ninguém perguntava sobre as famílias indígenas que apareciam na cidade, sujas, famintas, procurando abrigo e trabalho. Era como se os Tremembé tivessem se tornado invisíveis, mas nem todos os moradores de Itarema eram indiferentes ao sofrimento alheio. Alguns simplesmente tinham medo de falar. Outros tinham razões mais sinistras para manter silêncio. Dona Raimunda trabalhava como lavadeira para as famílias mais ricas da cidade. Tinha acesso às casas, aos segredos, às conversas que os patrões achavam que uma mulher simples não entendia. E o que ela ouvia a deixava com o estômago embrulhado. Os meninos estavam falando sobre comprar mais terra lá pro lado da praia. Ela escutou durante um almoço na casa do comerciante mais próspero da região. Disseram que já limparam umas 2 aldeias, mas ainda tem muito índio por lá, atrapalhando os negócios. Limparam. Eles usavam essa palavra como se estivessem falando de tirar mato de um terreno, não de destruir vidas humanas. Dona Raimunda queria contar o que sabia para alguém, mas para quem? O delegado era compadre dos fazendeiros. O prefeito estava na folha de pagamento deles. O padre da cidade havia sido transferido assim que começou a fazer perguntas incômodas sobre o destino dos índios. O novo padre, Padre Joaquim, tinha chegado de Fortaleza com orientações bem claras. Não se meter em questões políticas. Minha missão é cuidar das almas, não de disputas de terra. Ele repetia sempre que alguém tentava falar sobre os Tremembé. Mas todos sabiam que ele havia sido indicado pelos próprios fazendeiros que financiavam a reforma da igreja. Na escola municipal, a professora Conceição tentou ensinar as crianças sobre a história dos povos indígenas do Ceará. Foi chamada pela diretora no dia seguinte. Isso não está no currículo, disse a diretora, que por acaso era cunhada de um dos maiores compradores de terra da região. Melhor a senhora se focar em português e matemática. Didain, a verdade é que Itarema havia se tornado uma cidade dividida. De um lado, os que lucravam com a expulsão dos Tremembé. Do outro, os que sabiam que algo terrível estava acontecendo, mas não tinham coragem ou poder para fazer alguma coisa. João Pereira era dono do bar mais movimentado da cidade. Ali, depois de algumas cachaças, os pistoleiros contratados pelos fazendeiros soltavam a língua. João escutava histórias que o faziam perder o sono por semanas. Ontem a gente teve que queimar uma casa com uma velha dentro, contou um dos pistoleiros, rindo como se fosse uma piada. A caba não quis sair. Disse que preferia morrer na casa dos antepassados dela. A gente realizou o desejo. João queria vomitar, mas continuava servindo cachaça e fingindo que não estava escutando nada, porque ele sabia que se falasse alguma coisa, seria ele o próximo a desaparecer. O médico da cidade, Dr. Fernando, começou a receber casos estranhos. Crianças indígenas com queimaduras, homens com ferimentos de bala, mulheres em estado de choque.
Quando perguntava o que havia acontecido, sempre escutava a mesma resposta. Foi acidente, doutor. Doutor Fernando não era idiota. Ele sabia que queimaduras de 3º grau em crianças de 5 anos não eram acidentes. Sabia que ferimentos de bala no peito não eram acidentes. Mas também sabia que sua clínica dependia dos fazendeiros da região e que fazer perguntas demais poderia ser muito perigoso para sua própria família. A situação ficou ainda mais complicada quando começaram a circular rumores sobre a origem do dinheiro que estava financiando a modernização de Itarema. De repente, a cidade tinha energia elétrica nova, ruas pavimentadas, uma escola reformada. Tudo pago pelos mesmos homens que estavam expulsando os Tremembé de suas terras. Era dinheiro sujo, mas que tornava a vida dos moradores da cidade mais confortável. E isso criava uma cumplicidade silenciosa, um pacto não declarado. Ninguém perguntava de onde vinha o dinheiro, desde que ele continuasse chegando. Marta Silva, dona da pensão onde se hospedavam os pistoleiros, sabia exatamente quem eram aqueles homens e o que eles faziam durante o dia. Via as armas, via as roupas sujas de terra e sangue, via os mapas das aldeias Tremembé espalhados sobre as mesas dos quartos. Mas também via o dinheiro que eles pagavam, sempre à vista, sempre generoso. Eu preciso sustentar meus filhos, ela dizia para si mesma, tentando justificar o injustificável. Não é problema meu o que eles fazem lá fora. Mas à noite, quando os hóspedes voltavam embriagados e contando vantagens sobre quantas casas haviam queimado, Marta trancava a porta do quarto e chorava baixinho, pedindo perdão a Deus por um pecado que não sabia como evitar. O barbeiro da cidade cortava o cabelo dos pistoleiros e dos fazendeiros. Escutava os planos, sabia das próximas operações, conhecia os nomes das próximas vítimas, mas se mantinha em silêncio, porque sabia que quem falava demais acabava sendo encontrado boiando no rio. Era assim que funcionava a economia do terror em Itarema. Todo mundo sabia de alguma coisa. Ninguém falava sobre coisa alguma. E no meio desse silêncio cúmplice, o massacre dos Tremembé continuava acontecendo, dia após dia, como um segredo que toda a cidade guardava. Como uma comunidade inteira pode se tornar cúmplice de um genocídio? Como o medo e a ganância conseguem transformar vizinhos em colaboradores de assassinos? 24 horas após o massacre de Almofala, a aldeia parecia um campo de batalha abandonado pelos próprios demônios. O vento do mar soprava entre os escombros fumegantes, carregando cinzas e o cheiro doce e nauseante de madeira queimada misturada com algo que ninguém queria identificar. Padre Antônio, um jovem franciscano que havia chegado recentemente de São Paulo, foi o primeiro outsider a pisar naquele cenário de horror. Ele havia escutado rumores sobre conflitos na região, mas nada o preparou para o que encontrou quando desceu de sua motocicleta na entrada do que um dia foi uma comunidade próspera. "Meu Deus!" sussurrou ele, fazendo o sinal da cruz. "O que fizeram aqui? As casas tradicionais dos Tremembé, construções simples, mas sólidas, feitas de taipa e cobertas com palha de coqueiro, haviam sido sistematicamente destruídas. Mas não apenas destruídas, profanadas. As paredes que ainda restavam em pé exibiam marcas de bala. Os tratores não haviam apenas derrubado as construções, haviam passado por cima delas repetidas vezes, como se quisessem garantir que nada restasse para ser reconstruído. O que mais chamou a atenção do padre foram os detalhes impossíveis de explicar. Como, por exemplo, o fato de que todas as portas haviam sido arrancadas e empilhadas no centro da aldeia antes de serem queimadas. Não fazia sentido prático. Se o objetivo fosse apenas demolir as casas rapidamente, por que perder tempo removendo portas? Padre Antônio se aproximou da pilha de madeira carbonizada e encontrou algo que fez seu sangue gelar. Entre as cinzas havia pedaços de fotografias queimadas,
Retratos de família, imagens de casamentos, batizados, aniversários. Alguém havia recolhido metodicamente todas as memórias fotográficas daquela comunidade e as havia destruído junto com as portas. Eles não queriam apenas destruir as casas, ele murmurou para si mesmo. Eles queriam destruir a história. Mais adiante, descobriu algo ainda mais perturbador. O cemitério ancestral dos Tremembé havia sido completamente profanado. Não apenas com os tratores, alguém havia usado explosivos. As sepulturas centenárias estavam abertas, os ossos espalhados em um raio de 50 metros. Alguns crânios haviam sido deliberadamente colocados sobre estacas de madeira como troféus macabros. Padre Antônio tinha estudado história da Igreja e conhecia as táticas utilizadas durante a Inquisição para quebrar a resistência de comunidades inteiras. O que havia acontecido ali seguia o mesmo padrão: destruição sistemática não apenas das pessoas e propriedades, mas dos símbolos sagrados, das memórias, da própria identidade cultural. Próximo ao que havia sido a casa do cacique, ele encontrou um detalhe que o deixou nauseado. No chão, desenhada com tinta vermelha, que ele rezou para que fosse apenas tinta, havia uma frase: "Terra de índio morto não dá problema." Mas o mais chocante estava por vir. Caminhando em direção à praia, Padre Antônio descobriu que os invasores haviam queimado não apenas as casas, mas também os barcos de pesca. 12 embarcações tradicionais, construídas artesanalmente ao longo de gerações, haviam sido arrastadas para a areia seca e incendiadas. Por que queimar os barcos? Se o objetivo fosse apenas expulsar os índios da terra, eles poderiam levar os barcos e tentar reconstruir suas vidas em outro lugar. Queimar as embarcações significava uma coisa: os invasores não queriam que os Tremembé sobrevivessem em lugar nenhum. O jovem padre começou a documentar metodicamente cada detalhe da cena. Tirou fotografias com sua câmera antiga, anotou tudo em um caderno, coletou evidências. Estava determinado a levar aquela denúncia para as autoridades competentes, mesmo sabendo que seria perigoso. Foi então que encontrou o primeiro corpo. Estava meio enterrado sob os escombros de uma casa, como se os tratores tivessem passado por cima sem que ninguém se importasse em verificar se havia alguém dentro. Era um homem idoso e, pela posição do corpo, parecia ter tentado proteger algo com as mãos. Quando o padre Antônio cavou cuidadosamente ao redor, descobriu que o velho estava abraçado a um maracá sagrado, um instrumento ritual que havia pertencido aos pajés Tremembé por séculos. Ele escolheu morrer protegendo o sagrado, o padre escreveu em seu diário naquela noite. Preferiram matar do que deixar que levassem seus objetos sagrados. Mas havia algo mais sinistro na cena. Os corpos, porque Padre Antônio acabou encontrando mais 3 durante sua investigação, não mostravam sinais de terem tentado fugir. Estavam todos em posições que sugeriam que haviam sido mortos dentro de suas próprias casas, antes dos tratores chegarem. Isso significava que os pistoleiros haviam matado primeiro e depois usado as máquinas para esconder as evidências do assassinato. O padre encontrou cartuchos de bala espalhados por toda a aldeia. Mas não cartuchos comuns. Eram munições de grosso calibre, do tipo usado por caçadores de animais grandes. Alguém havia ido àquela aldeia preparado para matar, não para apenas intimidar. Perto do poço comunitário, descobriu algo que o fez vomitar. Alguém havia jogado dentro da água os objetos sagrados dos Tremembé. Colares de sementes, amuletos de proteção, instrumentos rituais, e depois despejado óleo diesel por cima. O poço, que havia fornecido água limpa para a comunidade por décadas, estava completamente contaminado. Era guerra psicológica no seu nível mais cruel. Não bastava matar e expulsar.
Era preciso garantir que os sobreviventes não pudessem voltar, que não tivessem água para beber, que não tivessem como pescar, que não tivessem onde enterrar seus mortos com dignidade. Quando o sol começou a se pôr, Padre Antônio fez uma última descoberta que o assombrou pelos próximos 30 anos. Atrás de uma árvore, gravadas na casca com faca, havia algumas palavras em tupi, a língua ancestral dos Tremembé. Ele não sabia ler, mas copiou cuidadosamente em seu caderno. Anos depois, quando conseguiu traduzir a mensagem, descobriu que dizia: "Nossos filhos voltarão para vingar esta terra sagrada." Como um massacre tão bem planejado pôde acontecer sem deixar uma única testemunha viva para contar a história? A investigação oficial do massacre dos Tremembé começou 3 meses após os primeiros ataques, quando a pressão da Igreja Católica finalmente forçou as autoridades estaduais a tomarem alguma providência. Pelo menos era o que diziam os jornais. Na realidade, o que começou foi uma farsa tão bem orquestrada quanto o próprio massacre. O delegado escolhido para conduzir as investigações foi Manuel Cardoso, um homem de 50 anos que havia passado toda a sua carreira resolvendo casos de roubo de galinha e brigas de bar. Cardoso não tinha experiência com crimes complexos, não falava uma palavra em tupi. E o detalhe importante, devia 3 empréstimos ao Banco Rural do Estado, cujo maior acionista era exatamente um dos fazendeiros suspeitos de financiar os ataques. "Vamos chegar ao fundo desta questão", declarou Cardoso para os jornalistas na primeira coletiva de imprensa. "A justiça será feita, podem ter certeza." A primeira pista que Cardoso decidiu seguir foi um relatório anônimo que chegou à sua mesa na segunda semana de investigação. Segundo o documento, os ataques às aldeias Tremembé haviam sido organizados por traficantes de drogas que usavam as praias isoladas para desembarcar cocaína vinda da Colômbia. Era uma teoria conveniente. Traficantes eram vilões perfeitos. Ninguém questionaria a brutalidade de criminosos internacionais. E mais importante, investigar cartéis de drogas exigiria recursos federais, o que tiraria o caso das mãos das autoridades locais. Cardoso gastou 2 meses perseguindo essa pista fantasma. Interrogou pescadores sobre barcos suspeitos, investigou rotas marítimas, pediu apoio da Polícia Federal para operações de vigilância costeira. Obviamente, não encontrou nada porque não havia nada para encontrar. Mas enquanto o delegado brincava de investigar traficantes imaginários, os ataques contra os Tremembé continuavam acontecendo. Mais 2 aldeias foram destruídas durante esse período e outras 3 famílias indígenas desapareceram sem deixar rastro. A segunda pista falsa veio de uma fonte ainda mais criativa. Um homem que se identificou como ex-funcionário da FUNAI procurou Cardoso alegando ter informações explosivas sobre o caso. Segundo ele, os próprios índios estavam fingindo os ataques para conseguir mais verbas governamentais para suas comunidades. "Eles queimam as próprias casas", o homem contou com a cara mais séria do mundo. "Depois, culpam os fazendeiros para ganhar indenização do governo. É uma máfia indígena, delegado. Uma máfia muito bem organizada." Cardoso ficou fascinado com essa teoria. Afinal, ela resolvia todos os problemas de uma vez só. Os fazendeiros eram inocentes, os índios eram os verdadeiros criminosos, e ele podia encerrar a investigação sem incomodar nenhum dos homens poderosos da região. Durante 1 mês inteiro, o delegado investigou a máfia indígena Tremembé. Interrogou sobreviventes como se fossem suspeitos, pediu para examinar as contas bancárias de pessoas que mal sabiam contar até 10. Procurou por evidências de uma conspiração que existia apenas na imaginação de quem havia criado essa pista falsa. Maria da Conceição Tremembé foi convocada 3 vezes para depor. Nas 3 ocasiões, Cardoso a tratou como criminosa. "A senhora tem certeza de que não organizou os ataques contra sua própria aldeia?"
Perguntou ele durante o segundo depoimento, enquanto um escrivão que mal sabia escrever anotava tudo errado. Delegado, respondeu Maria, com a paciência de quem já havia explicado a mesma coisa 1000 vezes. Eu vi meu marido ser morto na minha frente, vi minha casa ser queimada por homens armados. Como é que eu ia organizar isso contra a minha própria família? Mas a senhora poderia estar fingindo, insistiu Cardoso. Poderia estar mentindo para conseguir dinheiro do governo. Maria olhou para aquele homem que se dizia representante da justiça e sentiu uma tristeza profunda. Não raiva, tristeza. Tristeza por perceber que até mesmo quem deveria protegê-la estava trabalhando contra ela. A terceira pista falsa foi a mais elaborada de todas. Um advogado de Fortaleza apareceu na delegacia com uma pasta cheia de documentos que provavam que as terras ocupadas pelos Tremembé haviam sido vendidas legalmente pelos próprios índios na década de 1940. Os documentos pareciam autênticos. Tinham selos oficiais, assinaturas reconhecidas em cartório, tudo muito bem feito. Segundo esses papéis, os líderes Tremembé daquela época haviam vendido todas as terras tribais para um grupo de investidores do Rio de Janeiro por um preço simbólico. Veja só, delegado, disse o advogado, apontando para uma assinatura trêmula no final de um dos contratos. Aqui está a assinatura do cacique Antônio Tremembé, vendendo legalmente a propriedade em 1943. Havia apenas um problema com essa prova. Antônio Tremembé havia morrido em 1939, 4 anos antes da suposta venda. E mesmo se estivesse vivo, ele era analfabeto e nunca teria sido capaz de assinar o próprio nome da forma elaborada que aparecia no documento. Mas Cardoso não se preocupou em verificar esses detalhes. Ele queria acreditar naquela versão da história porque ela tornava todo o seu trabalho muito mais simples. Enquanto isso, outros investigadores, não oficiais, começaram a descobrir pistas reais. Padre Antônio havia fotografado as cenas dos massacres e estava coletando depoimentos dos sobreviventes. Um jornalista de São Paulo estava investigando as conexões entre os fazendeiros da região e políticos influentes. Um antropólogo da Universidade Federal do Ceará estava documentando a cultura Tremembé para provar que eles realmente eram um povo indígena autêntico. Mas essas investigações sérias eram ignoradas pelas autoridades oficiais, que preferiam seguir pistas que não levavam a lugar nenhum. O caso estava sendo deliberadamente sabotado, e quanto mais tempo passava sem uma solução real, mais difícil ficava encontrar evidências e testemunhas. Algumas começaram a desaparecer, literalmente. Outras eram intimidadas até mudarem suas versões dos fatos. Após 8 meses de investigação, Cardoso finalmente produziu seu relatório final. Segundo suas conclusões, os ataques contra os Tremembé haviam sido praticados por elementos criminosos não identificados, com motivações possivelmente relacionadas ao tráfico de entorpecentes. Nenhum mandante foi identificado. Nenhum executor foi preso. Nenhuma indenização foi paga às vítimas. O caso foi oficialmente arquivado em dezembro de 1969, exatamente 1 ano e meio após os primeiros ataques. Como um massacre com tantas evidências e tantas testemunhas pode simplesmente desaparecer dos arquivos oficiais? Francisco Alves nunca quis ser herói. Aos 42 anos, ele era apenas um investigador aposentado da Polícia Civil, que havia se mudado para Itarema em busca de uma vida mais tranquila. Depois de 30 anos lidando com a violência urbana de Fortaleza, seu sonho era pescar no fim da tarde e criar galinhas no quintal de casa. Mas o destino tinha outros planos para Francisco. Foi em uma tarde de março de 1975, 7 anos após os primeiros massacres, que Francisco conheceu Maria da Conceição Tremembé. Ela apareceu na sua porta, magra, envelhecida precocemente, carregando uma sacola plástica cheia de fotografias e documentos. "Seu Francisco",
disse ela com a voz cansada de quem já havia contado a mesma história 1000 vezes. Me disseram que o senhor já foi polícia, que o senhor é honesto. Francisco a convidou para entrar, ofereceu um copo de água e se preparou para escutar mais uma história de briga de vizinho ou roubo de galinha. O que Maria lhe contou durante as 3 horas seguintes mudou completamente o rumo de sua aposentadoria. Quando ela terminou de falar, Francisco estava com as mãos tremendo. Não de medo, de raiva. Uma raiva fria, profunda, do tipo que ele não sentia desde os primeiros anos como policial, quando ainda acreditava que podia fazer a diferença. Dona Maria, ele disse, escolhendo cuidadosamente as palavras. A senhora tem certeza de tudo que me contou? Tenho as provas. Ela respondeu, despejando sobre a mesa as fotografias que Padre Antônio havia tirado da cena do massacre. Tenho as fotos, tenho os nomes, tenho os depoimentos. Só não tenho ninguém que queira escutar. Francisco pegou uma das fotografias, a imagem de um crânio tremembé, empalado como troféu, e sentiu algo se rompendo dentro do seu peito. Ele havia visto muito horror em sua carreira, mas aquilo era diferente. Aquilo era ódio puro, transformado em ação. Eu vou ajudá-la, ele disse, surpreendendo a si mesmo. Vou descobrir quem fez isso com o seu povo. Naquela noite, Francisco não conseguiu dormir. Ficou até o amanhecer, estudando os documentos que Maria havia deixado com ele, fazendo anotações, traçando conexões. Pela primeira vez em anos, ele sentiu que tinha um propósito real. O primeiro passo foi montar um cronograma dos ataques. Francisco descobriu que eles não haviam sido aleatórios. Seguiam um padrão geográfico muito específico. As aldeias atacadas formavam uma linha costeira perfeita, exatamente nos pontos onde a especulação imobiliária seria mais valiosa nas décadas seguintes. Alguém havia planejado aqueles massacres pensando no futuro. Alguém com visão de longo prazo e muito dinheiro para investir. Francisco começou a investigar por conta própria, usando métodos que havia aprendido em 3 décadas de trabalho policial. Conversava com pessoas como se fosse apenas um aposentado curioso. Fazia perguntas aparentemente inocentes. Observava reações. Anotava tudo em cadernos que escondia dentro de uma caixa enterrada no quintal. Em 6 meses de investigação independente, ele descobriu mais sobre o massacre dos Tremembé do que a polícia oficial havia descoberto em anos. A primeira grande descoberta foi sobre o financiamento. Francisco conseguiu rastrear pagamentos suspeitos feitos através de bancos de Fortaleza para serviços rurais no interior do Ceará. Os valores eram sempre redondos, sempre em dinheiro vivo, sempre sem especificação do tipo de serviço prestado. A segunda descoberta foi ainda mais chocante. Alguns dos pistoleiros que haviam participado dos massacres ainda viviam na região. Não se escondiam, pelo contrário, eram respeitados como homens de confiança dos fazendeiros locais. Francisco decidiu se aproximar de um deles. Severino Silva, conhecido como Dente de Ouro, por causa de uma prótese dentária que chamava a atenção. Severino frequentava o mesmo bar que Francisco. E aos poucos, os dois foram criando uma amizade baseada em cachaça e conversa fiada. Depois de 3 meses ganhando a confiança de Severino, Francisco finalmente conseguiu que ele falasse sobre os velhos tempos. Naquele tempo, a gente trabalhava para homens de verdade, disse Severino já embriagado. Homens que pagavam bem e não faziam pergunta. A gente limpava a terra, eles ficavam com a terra, negócio limpo. E os índios? Perguntou Francisco, fingindo desinteresse. Que índios? Severino riu. Nunca teve índio nenhum por aqui. Só tinha uns caboclos vagabundos, ocupando terra que não era deles. Mas quando Francisco insistiu nas perguntas, Severino começou a ficar nervoso. E quando pessoas perigosas ficam nervosas, fazem coisas estúpidas. Uma semana depois dessa conversa, Francisco foi abordado por 2 homens na saída de casa. Eles não fizeram ameaças diretas,
Apenas sugeriram que ele encontrasse um hobby mais saudável para sua aposentadoria. Pescar é bom para a saúde, seu Francisco, disse um deles. Fazer perguntas demais não é. Foi nesse momento que Francisco percebeu que havia encontrado algo muito maior do que imaginava e que sua vida estava em perigo. Mas ao invés de desistir, ele decidiu mergulhar ainda mais fundo. Passou a investigar durante a madrugada, a se comunicar com Maria através de códigos, a esconder suas descobertas em lugares diferentes. Sua casa se transformou em um centro de operações clandestino e sua aposentadoria tranquila virou uma guerra pessoal contra o esquecimento. Francisco havia encontrado sua verdadeira vocação, ser a voz dos mortos que ninguém queria lembrar. Sua esposa, Dona Francisca, começou a se preocupar com as mudanças no comportamento do marido. Ele dormia pouco, comia pouco, falava sozinho enquanto analisava documentos. Estava ficando obcecado. Francisco, ela dizia, essa história não é problema nosso. A gente veio para cá para ter paz. Dona Francisca, ele respondia, a paz sem justiça não é paz, é cumplicidade. A obsessão de Francisco estava custando seu casamento, sua saúde e sua segurança, mas também estava revelando uma verdade que poderia finalmente trazer justiça para os Tremembé. Até onde um homem pode ir em busca da verdade quando todos ao seu redor preferem viver na mentira? Era 1982, quando a ciência finalmente chegou às terras ensanguentadas dos Tremembé. Não através de laboratórios sofisticados ou equipamentos de última geração, mas pelas mãos calejadas de uma jovem antropóloga que acreditava que os mortos tinham direito à verdade. Doutora Ana Lúcia Santos tinha apenas 28 anos quando decidiu dedicar sua tese de doutorado à cultura dos povos indígenas do Ceará. Ela havia lido sobre os Tremembé em relatórios antigos da FUNAI, mas todos os documentos oficiais davam a entender que se tratava de um povo extinto ou miscigenado até perder sua identidade. Mas Ana Lúcia era descendente de índios Cariri e sabia reconhecer as mentiras que o Estado brasileiro contava sobre seus próprios povos originários. Se os Tremembé estavam extintos, porque ainda havia tantas famílias no litoral cearense reivindicando essa identidade. Sua primeira viagem a Itarema foi reveladora. Ana Lúcia esperava encontrar talvez alguns vestígios culturais, algumas histórias orais preservadas. O que encontrou foi um povo inteiro tentando se recompor, após uma tragédia que ninguém queria admitir que havia acontecido. "Professora", disse Maria da Conceição quando se conheceram, "a senhora é a primeira pessoa de universidade que vem aqui para escutar nossa verdade. Todos os outros vinham para provar que a gente não existe." Ana Lúcia passou 6 meses vivendo entre os sobreviventes Tremembé. Dormia em redes emprestadas, comia farinha de mandioca com peixe salgado, aprendeu algumas palavras em tupi que os mais velhos ainda sussurravam quando pensavam que ninguém estava ouvindo. Mas o mais importante, ela trouxe consigo algo que nenhum investigador anterior havia trazido: conhecimentos científicos sobre técnicas de análise cultural, métodos de preservação de evidências e, principalmente, credibilidade acadêmica para dar legitimidade às denúncias dos Tremembé. A primeira descoberta científica aconteceu quase por acaso. Ana Lúcia estava catalogando objetos tradicionais que haviam sobrevivido aos massacres quando encontrou fragmentos de cerâmica em uma das antigas aldeias destruídas. Eram cacos pequenos, queimados, aparentemente sem valor. Mas quando ela os levou para análise no Laboratório de Arqueologia da Universidade Federal do Ceará, os resultados foram surpreendentes. A cerâmica tinha mais de 400 anos de idade e apresentava técnicas de fabricação características dos povos Tremembé pré-colombianos. Isso prova que eles estavam ali há séculos. Ana Lúcia explicou para Francisco Alves, que havia se tornado seu principal colaborador local. Não eram invasores ou ocupantes ilegais,
Eram os proprietários originais daquela terra. Mas a descoberta que mudaria tudo veio através de uma técnica científica revolucionária para a época, a análise de DNA mitocondrial. Ana Lúcia havia coletado amostras de cabelo e saliva de dezenas de pessoas que se identificavam como Tremembé. Quando os resultados chegaram do Laboratório de Genética de São Paulo, ela teve que ler 3 vezes para acreditar. As amostras mostravam marcadores genéticos indígenas específicos, diferentes dos encontrados em outras etnias do Nordeste. Os Tremembé eram geneticamente distintos. Eram realmente um povo à parte, com uma ancestralidade que podia ser rastreada até povos pré-colombianos. Francisco, ela disse, mostrando os resultados para o ex-policial, isso aqui é uma bomba. É a prova científica definitiva de que os Tremembé são um povo indígena autêntico. E se eles são indígenas autênticos, então tudo que foi feito contra eles constitui genocídio. Francisco olhou para aqueles papéis cheios de números e gráficos que não conseguia entender completamente, mas que representavam algo muito poderoso, a verdade comprovada pela ciência. A terceira descoberta veio através de uma técnica chamada datação por carbono 14. Ana Lúcia havia encontrado ossos humanos espalhados pelo antigo cemitério Tremembé, aquele que havia sido profanado pelos tratores. Quando conseguiu analisar alguns fragmentos, descobriu que alguns dos esqueletos tinham mais de 300 anos. Não eram apenas túmulos recentes, era um cemitério ancestral, um local sagrado que havia sido usado por gerações e gerações de Tremembé. Destruí-lo não havia sido apenas vandalismo. Havia sido a profanação de um patrimônio histórico e cultural irressubstituível. Mas Ana Lúcia sabia que evidências científicas sozinhas não bastavam. Ela precisava conectar essas descobertas com os crimes que haviam sido cometidos. E foi aí que sua parceria com Francisco Alves se tornou essencial. Usando técnicas de análise documental que havia aprendido na universidade, Ana Lúcia começou a estudar os documentos que Francisco havia coletado ao longo dos anos. Ela criou um sistema de catalogação, cruzou informações, identificou padrões que haviam passado despercebidos. Foi assim que descobriu o Projeto Riviera Cearense. Enterrado nos arquivos da Secretaria de Turismo do Estado, Ana Lúcia encontrou referências a um plano de desenvolvimento turístico para o litoral oeste do Ceará que datava de 1965, 3 anos antes dos primeiros massacres. O projeto previa a construção de resorts, hotéis e condomínios de luxo, exatamente nas áreas que depois seriam limpas dos Tremembé. Olha isso aqui, ela mostrou para Francisco, apontando para um mapa anexado ao projeto. As áreas marcadas para desenvolvimento turístico prioritário coincidem exatamente com as aldeias que foram atacadas. O massacre não havia sido aleatório. Não havia sido resultado de conflitos espontâneos por terra. Havia sido parte de um plano de desenvolvimento econômico que via os Tremembé como obstáculos a serem removidos. Ana Lúcia conseguiu rastrear o financiamento do projeto até um consórcio de empresários do Rio de Janeiro e São Paulo, com conexões políticas que chegavam até Brasília. O projeto Riviera Cearense havia recebido incentivos fiscais federais e apoio logístico do governo estadual. Era um esquema perfeito: usar dinheiro público para financiar a expulsão violenta de indígenas, transformar suas terras sagradas em empreendimentos turísticos privados e lucrar milhões com a venda de paraísos tropicais para turistas que nunca saberiam que estavam pisando em terra regada com sangue Tremembé. A ciência havia finalmente dado aos sobreviventes do massacre aquilo que eles mais precisavam: provas irrefutáveis de que eram vítimas, não criminosos. Evidências que não podiam ser contestadas por delegados corruptos ou políticos comprados. Mas Ana Lúcia sabia que descobrir a verdade era apenas o primeiro passo.
Agora era preciso fazer alguma coisa com essa verdade. Maria, ela disse para a líder Tremembé, agora temos as armas que eles usaram contra vocês. Documentos, provas, evidências científicas. Chegou a hora de contra-atacar. Como a ciência pode ressuscitar verdades que poderosos interesses tentaram enterrar para sempre? O nome estava ali, bem na frente deles, há mais de 15 anos, em atas de câmara, contratos públicos, listas de doadores de campanha, registros de cartório. Um nome que todos conheciam, que todos respeitavam, que todos consideravam um dos pilares da comunidade de Itarema. Dr. Edmundo Vasconcelos. Ana Lúcia encontrou a primeira conexão enquanto analisava os documentos do Projeto Riviera Cearense. O nome de Vasconcelos aparecia como consultor jurídico do consórcio que havia proposto o desenvolvimento turístico. Nada suspeito até aí. Ele era o advogado mais respeitado da região. Mas quando ela começou a cavar mais fundo, as coincidências se tornaram impossíveis de ignorar. Dr. Edmundo Vasconcelos não era apenas o consultor jurídico do projeto. Ele era o proprietário de 60% das terras que seriam liberadas após a expulsão dos Tremembé, terras que ele havia adquirido através de documentos falsificados entre 1966 e 1970, exatamente no período dos massacres. Francisco, disse Ana Lúcia, espalhando dezenas de documentos sobre a mesa da cozinha do ex-policial. Olha isso aqui. Cada escritura falsa que legitimou o roubo das terras Tremembé foi registrada no cartório do cunhado dele. Cada processo judicial que negou os direitos indígenas foi julgado por juízes que deviam favor político a ele. Cada investigação policial que não deu em nada foi conduzida por delegados indicados por ele. Francisco olhava os papéis com uma mistura de incredulidade e raiva crescente. Dr. Edmundo Vasconcelos, o homem que havia batizado seus filhos, o homem que todos procuravam quando precisavam de um advogado honesto, o homem que doava dinheiro para a igreja, que organizava festas beneficentes, que era considerado um exemplo de cidadão íntegro. Ele estava na nossa cara o tempo todo, murmurou Francisco. Quantas vezes eu cumprimentei esse homem na rua? Quantas vezes eu ouvi as pessoas falarem bem dele? A investigação havia revelado que Dr. Vasconcelos era muito mais do que um oportunista que aproveitou a situação. Ele havia sido o arquiteto intelectual de todo o massacre. O cérebro por trás da operação de limpeza étnica que dizimou os Tremembé. Ana Lúcia conseguiu reconstruir a estrutura da organização criminosa através dos documentos que haviam sobrevivido. No topo, Dr. Vasconcelos coordenava as operações legais. Falsificação de documentos, compra de autoridades, manipulação de processos judiciais. No meio, fazendeiros locais forneciam logística e financiamento. Na base, pistoleiros profissionais executavam o trabalho sujo. Era uma pirâmide perfeita de corrupção e violência, com um respeitado advogado no comando, mas a descoberta mais chocante ainda estava por vir. Vasculhando arquivos antigos da Câmara Municipal, Ana Lúcia encontrou as atas de uma sessão secreta realizada em janeiro de 1968, 2 meses antes do primeiro massacre. Na reunião, doutor Vasconcelos havia apresentado aos vereadores um plano de desenvolvimento econômico, que incluía a relocação dos elementos não produtivos que ocupam irregularmente áreas de potencial turístico. Em linguagem burocrática, ele estava propondo oficialmente a expulsão dos Tremembé. E o mais revoltante, a proposta havia sido aprovada por unanimidade. Eles votaram pelo extermínio, Ana Lúcia disse para Maria da Conceição quando lhe mostrou a ata. Todos eles sabiam o que ia acontecer. Todos eles concordaram. Maria pegou o documento com mãos trêmulas. Ela reconhecia alguns nomes na lista de vereadores presentes. Homens que ainda estavam vivos, que ainda viviam na região, que ainda eram respeitados pela comunidade. Professora?
disse Maria. Isso aqui não é só sobre o Dr. Vasconcelos. É sobre a cidade inteira. É sobre como uma cidade inteira pode decidir que um povo não tem direito de existir. Enquanto isso, Francisco estava investigando o lado operacional do esquema. Através de sua rede de contatos antigos na polícia, conseguiu acesso a relatórios internos que nunca haviam sido divulgados publicamente. Foi assim que descobriu o Grupo Delta. Nos arquivos da extinta Delegacia de Ordem Política e Social, DOPS, Francisco encontrou referências a uma operação especial de segurança rural comandada por Dr. Vasconcelos entre 1967 e 1971. O nome código era Delta, e o objetivo oficial era neutralizar elementos subversivos no interior do estado. Os elementos subversivos eram os Tremembé. O Grupo Delta tinha autorização oficial para usar todos os meios necessários para cumprir sua missão. Na prática, isso significava licença para matar, e eles usaram essa licença extensivamente. Francisco conseguiu localizar 3 ex-integrantes do Grupo Delta que ainda estavam vivos. Um deles era Severino Dente de Ouro, seu antigo informante. Outro era um ex-sargento da Polícia Militar que agora vivia como caseiro em uma fazenda. O terceiro era um pistoleiro aposentado que havia se tornado comerciante em Sobral. Usando as evidências que Ana Lúcia havia coletado, Francisco conseguiu pressionar os 3 a falarem, e o que eles contaram foi pior do que qualquer coisa que ele havia imaginado. O Dr. Vasconcelos não era só o chefe, confessou o ex-sargento. Ele participava das operações. Ele ia junto. Ele gostava de ver. O respeitado advogado não era apenas o mandante intelectual dos massacres. Ele era também um participante ativo. Um homem que sentia prazer em presenciar o sofrimento que havia orquestrado. Teve uma vez, contou Severino, que a gente cercou uma família Tremembé que estava se escondendo numa casa de farinha. Era um velho, a mulher dele e 3 crianças pequenas. O Dr. Vasconcelos disse que queria fazer um exemplo. Mandou a gente queimar a casa com eles dentro e ficou lá, assistindo, fumando cigarro e assistindo eles gritar. A máscara havia finalmente caído. O pilar da comunidade, o cidadão exemplar, o homem respeitado por todos, era na verdade um psicopata que havia transformado o genocídio em entretenimento pessoal. Ana Lúcia e Francisco agora tinham tudo: documentos, testemunhas, evidências físicas, confissões. Tinham provado não apenas que o massacre dos Tremembé havia acontecido, mas quem havia sido responsável por planejá-lo e executá-lo. Dr. Edmundo Vasconcelos estava há décadas vivendo uma vida próspera, construída sobre o sangue de famílias inteiras, considerado um homem honrado pela comunidade que ele próprio havia enganado com sua farsa de respeitabilidade. Mas agora chegara a hora da verdade vir à tona. A hora de a comunidade descobrir que tipo de monstro eles haviam respeitado e admirado durante todos esses anos. Maria, disse Ana Lúcia, chegou o momento de contar para o mundo inteiro quem realmente matou o seu povo. Como é possível que um assassino em massa viva, décadas, sendo admirado como cidadão exemplar pela mesma comunidade que testemunhou seus crimes? Era uma manhã de novembro de 1984, quando o Dr. Edmundo Vasconcelos acordou e descobriu que sua vida, cuidadosamente construída, estava desmoronando. As manchetes dos jornais de Fortaleza estampavam seu nome ao lado de palavras que ele nunca imaginou ver, associadas à sua reputação: genocídio, massacre, crimes contra a humanidade. Ana Lúcia havia cumprido sua promessa. As evidências coletadas durante anos de investigação haviam sido entregues simultaneamente ao Ministério Público Federal, à Polícia Federal, à Imprensa Nacional e a organizações internacionais de direitos humanos.
Não havia mais como esconder a verdade. O respeitado advogado de Itarema se trancou em seu escritório durante 3 dias. Não atendia telefone, não recebia visitas, não saía nem mesmo para comer. Sua secretária contava mais tarde que o escutava falando sozinho, como se estivesse ensaiando algum tipo de discurso ou defesa. No 3º dia, ele ligou para Francisco Alves. Seu Francisco, disse a voz que já não soava mais imponente. O senhor pode vir aqui? Eu preciso conversar com alguém. Francisco hesitou. Estava falando com um homem responsável pela morte de dezenas de pessoas inocentes. Mas também era uma oportunidade que talvez nunca mais surgisse. A chance de ouvir a verdade completa diretamente da boca do algoz. Quando Francisco chegou ao escritório, encontrou um homem irreconhecível. Dr. Vasconcelos havia envelhecido 10 anos em 3 dias. Os cabelos perfeitamente penteados estavam desalinhados. O terno impecável estava amarrotado. As mãos que sempre gesticulavam com autoridade agora tremiam incontrolavelmente. Eles estão dizendo que eu sou um monstro, disse Vasconcelos, sem nem cumprimentar Francisco. Estão dizendo que eu matei famílias inteiras por dinheiro. Francisco se sentou em frente ao homem que havia passado anos procurando. E é verdade? Por um longo momento, Dr. Vasconcelos ficou em silêncio. Quando finalmente falou, foi com a voz de quem havia perdido todas as máscaras. Eu não queria que morresse gente, ele disse, evitando o olhar de Francisco. A ideia era só remover eles, relocar, dar um jeito para eles saírem dali sem fazer escândalo. Mas pessoas morreram, muitas pessoas. Foi saindo do controle. Os homens que a gente contratou, eles eram violentos demais. E os índios, eles não queriam sair de jeito nenhum. Era como se preferissem morrer do que deixar aquelas terras. Francisco sentiu um misto de nojo e pena. Mesmo confessando, Vasconcelos ainda tentava se apresentar como vítima das circunstâncias, não como o arquiteto de um genocídio. E o cemitério? Por que profanaram o cemitério? Vasconcelos fechou os olhos. Isso foi ideia minha. Eu achava que se a gente destruísse os túmulos, eles iam perder a conexão com aquela terra, iam aceitar que não tinham mais lugar ali. Eram pessoas, famílias, crianças. Eu sei. A voz de Vasconcelos se quebrou. Eu sei o que eu fiz. Eu sei que não tem desculpa. Durante as 2 horas seguintes, Dr. Edmundo Vasconcelos contou tudo. Os nomes dos fazendeiros que financiaram a operação. Os políticos que deram cobertura legal. Os policiais que fizeram vista grossa. Os juízes que negaram recursos. Os vereadores que aprovaram o plano. Francisco gravou cada palavra em um gravador que Ana Lúcia havia emprestado. Era a confissão completa que eles precisavam para finalmente fazer justiça. Mas quando Francisco perguntou por que Vasconcelos havia decidido falar, a resposta o deixou gelado. Porque eu vou morrer mesmo, disse ele com uma naturalidade assustadora. Eles não vão me deixar ir para a cadeia. Não vou ter chance de contar isso tudo para um juiz. Os homens que me contrataram, eles não deixam pontas soltas. Francisco percebeu que Vasconcelos não estava apenas confessando seus crimes. Estava tentando garantir que a verdade sobrevivesse à sua morte. 3 dias depois da confissão, Dr. Edmundo Vasconcelos foi encontrado morto em seu escritório. A versão oficial foi suicídio. Um tiro na cabeça com sua própria arma. Mas Francisco notou detalhes que a polícia ignorou. A arma estava na mão errada para um homem canhoto, e não havia marcas de pólvora em seus dedos. Vasconcelos havia sido silenciado pelos mesmos homens poderosos que ele havia servido durante décadas. Mas sua confissão já estava nas mãos das autoridades federais, e não havia mais como parar a justiça. Os julgamentos que se seguiram foram um marco na história dos direitos indígenas no Brasil. Pela primeira vez, fazendeiros e políticos foram condenados por crimes contra povos originários. Dezenas de pessoas foram presas.
terras foram devolvidas aos Tremembé sobreviventes. Maria da Conceição, aos 67 anos, finalmente viu sua luta ser reconhecida. Ela estava presente quando o primeiro fazendeiro foi condenado a 30 anos de prisão. Estava lá quando o juiz declarou oficialmente que os Tremembé eram vítimas de genocídio. Estava lá quando suas terras ancestrais foram demarcadas pela União. Mas a vitória legal não apagou as cicatrizes. Dezenas de Tremembé haviam morrido. Famílias inteiras haviam sido destruídas. Uma cultura milenar havia sido quase extinta. Ana Lúcia continuou seus estudos e se tornou a principal especialista em cultura Tremembé do país. Francisco voltou para sua aposentadoria, mas nunca mais foi o mesmo homem. Até morrer em 1998, ele continuava recebendo cartas de agradecimento de indígenas de todo o Brasil que haviam ouvido falar de sua luta pela verdade. Os Tremembé sobreviventes reconstruíram suas aldeias nas terras recuperadas. Seus filhos e netos cresceram ouvindo as histórias dos antepassados que foram mortos defendendo aquela terra sagrada. A memória do massacre se tornou parte da identidade do povo, uma ferida que cicatrizou, mas nunca foi esquecida. Hoje, mais de 50 anos depois, turistas visitam as praias do litoral cearense sem saber que estão pisando em terra regada com sangue Tremembé. Hotéis foram construídos exatamente onde ficavam antigas aldeias. Piscinas de resort ocupam o espaço de antigos cemitérios sagrados. Mas nas noites de lua cheia, os Tremembé mais velhos ainda contam que conseguem ouvir os gritos dos antepassados que morreram defendendo aquela terra. Ainda falam sobre os homens de terno e gravata que transformaram genocídio em negócio lucrativo. E ainda se perguntam, quantos outros massacres silenciosos continuam acontecendo no Brasil, perpetrados por homens respeitáveis que todos consideram pilares da comunidade? A história dos Tremembé não terminou. Ela continua sendo escrita a cada dia, por um povo que se recusou a desaparecer, que transformou sua dor em resistência, que provou que a verdade sempre encontra um jeito de vir à tona, mesmo quando demora 50 anos para isso.